Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira votação o projeto de lei que proíbe o uso do Uber. É um aplicativo em que as pessoas cadastradas conseguem caronas com um preço abaixo do cobrado pelos taxistas. A proibição ainda precisa passar por uma segunda votação na casa, mas a Prefeitura já entende que o serviço prestado por esses motoristas particulares é ilegal e, por isso, tem apreendido esses veículos. Sobre este assunto, vamos conversar aqui na Web TV OAB com o presidente da Comissão de Direito Viário da OAB São Paulo, Dr. Maurício Januzzi. Dr. Januzzi, o transporte individual de pessoas que é realizado por esses motoristas particulares que utilizam o aplicativo é mesmo ilegal? Ele é ilegal na medida em que, para que eu faça o transporte de pessoas, há uma necessidade anterior, que é a concessão por parte do município de uma licença, que é o chamado alvará, para que ele possa fazer legalmente ou regularmente o transporte de pessoas. Para tanto, ele paga anualmente por esta licença, paga para exercer esse serviço, e aqueles que se utilizam de transporte de veículos que não estão regulares, portanto não têm o alvará, eles correm um sério risco, tanto para a sua segurança e podem ser, como bem dito aqui, apreendidos na medida em que há uma lei municipal que determina que somente aqueles que possuem esta licença é que podem fazer o transporte de passageiros. A concorrência entre os motoristas do Uber e os taxistas, ela é igualitária? É desleal ou não esta concorrência? Então, ela é justamente isso. A deslealdade está em que o taxista ele tem o seu carro próprio, ele tem que pagar uma série de impostos e taxas para a prefeitura. Esse alvará também é pago, ou seja, para que ele esteja regular, existe a necessidade de fazer um pagamento para o município para fazer esse tipo de prestação de serviço. Já o Uber não. Se coloca, entre aspas, como se fosse uma carona, mas a carona ela não é remunerada, mas sim um transporte de passageiros por pessoas que cobram por esse serviço, mas que não pagam à prefeitura essas licenças ou essas taxas como um taxista. Ou seja, esta corrida pelo Uber acaba sendo mais em conta, mais barata, justamente porque não há a contraprestação desse prestador de serviço do Uber para a prefeitura, ou seja, a prefeitura não arrecada absolutamente nada com isso. Já o taxista comum, ele tem que fazer uma corrida maior, ele está sujeito a uma regulamentação de uma bandeira, de uma corrida, de um valor de uma corrida, que o motorista do Uber não está. Portanto, ele pode cobrar mais barato. Cobrando mais barato, a concorrência passa a ser desleal. As pessoas, logicamente, o consumidor, vai preferir um motorista do Uber ao invés de um motorista, de um taxista particular comum. Há alguma diferença, doutor, entre o serviço prestado por um taxista e um motorista particular do Uber? Então, não há diferença substancial, porque ambos fazem o transporte de pessoas. O que existe é a diferenciação no que diz respeito à regularidade daquele veículo, ou seja, aquele veículo não pode transportar pessoas, porque no município de São Paulo só é possível fazer o transporte de pessoas se houver este alvará, esta licença. Portanto, um motorista que seja particular, por exemplo, de uma residência, ele não pode, no seu horário de folga, fazer o transporte de outras pessoas naquele carro da família. Ele é um prestador de serviço para aquela determinada família, ele é equiparado a um empregado doméstico, portanto registrado, ou então ele tem uma empresa que presta serviço, uma pessoa jurídica que presta serviços de transporte. E mesmo assim ela terá que ser regulamentada com o CNPJ e deverá também buscar junto à prefeitura autorização para fazer isso. Doutor, os gestores do Uber defendem que os usuários têm o direito de escolher a forma como vão se locomover pela cidade. O senhor discorda dessa afirmação? Não, direito eles têm, logicamente, eles vão querer um transporte mais efetivo e mais barato, isso não tem nem dúvida, até pela contingência do país hoje. Só que eu não posso passar por cima da legislação, não posso passar por cima de circunstâncias que já existem, como a necessidade de uma licença para transporte de pessoas, em detrimento de ser mais barato. Então eu crio uma concorrência, eu crio para o mesmo fato,
transporte de passageiros, duas categorias diferentes. Uma que paga as taxas, os emolumentos para o Estado, no caso o município, e outra que não paga. Lógico que essa concorrência vai ser desleal. E eu vou preferir o mais barato, eu, consumidor, porque o tipo de carro, o tipo de transporte é o mesmo, tecnicamente. Então, a ideia do Uber é até boa, mas parte de uma ausência de um estudo sobre a legislação que existe sobre o transporte de passageiros. Que aqui em São Paulo é necessário o alvará, é necessário uma licença da prefeitura, não simplesmente eu saindo transportando passageiros. Então, isso leva em conta porque esse veículo do taxista passa por vistoria, de segurança, uma série de outras coisas que esse veículo particular não vai passar. Muito obrigada pela entrevista, Dr. Maurício Januzzi, que é presidente da Comissão de Direito Viário da OAB São Paulo. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, doutor? Eu acho que tudo que servir para a melhoria do transporte público é viável. O Uber é uma ferramenta importante, desde que ela esteja o quê? Dentro da lei. Porque o que a OAB quer é a legalidade da prestação do serviço, coisa que a Uber não está fazendo. Tá certo. Muito obrigada, doutor Januzzi. Continue acompanhando a Web TV OAB São Paulo.